Olá! No vídeo de hoje daremos continuidade ao assunto sistemas de arquivos e vamos falar principalmente sobre otimizações que são aplicadas nesses sistemas. O acesso aos dados no disco é muito mais lento do que o acesso à memória. Logo, sistemas de arquivo implementam otimizações para melhorar o desempenho geral do sistema. Vamos ver nesse vídeo duas otimizações. A primeira é a Buffer Cache e a segunda é a leitura antecipada de blocos. Vamos começar com a Buffer Cache. Caches em hardware são utilizadas em arquiteturas de computadores para se reduzir o custo de acesso a meios de armazenamento mais lentos. Por exemplo, caches de nível L1, L2 e L3 de dados, e muitas vezes também de instruções, são utilizadas para esse fim. Além disso, já vimos anteriormente que existem caches que são utilizadas para a tradução de endereços, que são as TLBs. A mesma estratégia é adotada em sistemas de arquivos. Isso evita o alto custo envolvido no acesso ao disco. Porém, nesse caso, a cache é implementada em software. A Buffer Cache é uma estrutura de dados que mantém em memória os blocos do disco que estão sendo mais utilizados num determinado momento. Como podemos ver aqui nessa figura, a Buffer Cache se localiza entre as chamadas de sistema e o próprio disco, armazenando blocos que estão sendo utilizados frequentemente, de forma a evitar acessos ao disco sempre que possível. O funcionamento geral de uma Buffer Cache é o seguinte: uma operação de leitura ou escrita em um determinado bloco do disco é requisitada à Buffer Cache, como mostrado aqui, read e write. Então, se os dados do bloco não estão na Buffer Cache, uma solicitação é feita ao disco. Os dados então são trazidos do disco e copiados para um buffer na Buffer Cache. Por fim, as operações de escrita e de leitura são realizadas sobre os buffers em memória. Note, então, que toda operação de escrita e leitura não é feita diretamente no disco, mas sim em um buffer da Buffer Cache. Buffers contendo dados de blocos que foram modificados através de operações de escrita são eventualmente escritos de volta no disco, evitando assim que dados mantidos na memória não volátil possam ser eventualmente perdidos. Os buffers possuem uma estrutura interna bem definida. Eles servem para armazenar os dados do bloco, mas também mantêm outras informações que são importantes para a manutenção dos dados dentro da Buffer Cache. Temos os atributos do próprio buffer e o encadeamento de buffers. No primeiro caso, no caso dos atributos, são mantidas informações sobre o bloco de disco que está sendo mantido naquele buffer, como por exemplo o número do dispositivo, o número do próprio bloco, alguns bits de status que vão indicar, por exemplo, se aquele buffer está válido, se ele está travado, se ele está marcado como escrita tardia ou se é um buffer velho. Além de, é claro, dos dados do próprio bloco que estão armazenados no buffer. A segunda parte diz respeito ao encadeamento de buffers. Esse encadeamento é feito para interligar buffers dentro da Buffer Cache. De uma forma geral, buffers fazem parte de listas duplamente encadeadas, de forma que um buffer ele tem um próximo elemento dentro de uma lista duplamente encadeada e pode ter um elemento anterior. Além dessa lista encadeada de buffers, temos uma segunda lista que é mantida para armazenar informações de buffers que estão livres no momento. Vamos falar mais sobre essa segunda lista também nos slides seguintes. A estrutura de dados que é utilizada para armazenar buffers na Buffer Cache é composta por dois elementos principais: uma tabela hash, com lista duplamente encadeada de colisões, chamada de hash queues, e uma lista duplamente encadeada de buffers que estão livres, chamada de free list. Como podemos ver aqui nesse desenho, aqui temos uma tabela hash que conterá um número fixo de entradas, nesse caso, n entradas. Para cada uma dessas entradas, vamos ter uma lista duplamente encadeada de buffers, denominada hash queue. Além do encadeamento utilizado pela lista de colisões, um segundo encadeamento é feito através da free list, que faz um encadeamento de buffers que estão livres em um determinado momento. Dentro dessa free list, vamos ter sempre na cabeça dela um buffer que foi o menos recentemente usado e no final o buffer mais recentemente utilizado. Vamos falar sobre a manutenção dessa free list na sequência. Quando o número de bloco é requisitado ao Buffer Cache, é feita uma operação de módulo com esse número para indexar essa tabela hash. Ao encontrar a entrada correta em que esse bloco deveria se encontrar, a lista de colisões é percorrida, a fim de detectar se existe algum buffer que possui os dados daquele bloco. Em caso positivo, esse próprio buffer é utilizado para a operação que está sendo requisitada. Caso negativo, um buffer precisa ser alocado para receber os dados do bloco que vem do disco.
Vamos entender agora o funcionamento geral da buffer cache, e para isso utilizaremos um exemplo. Vamos considerar que a nossa buffer cache possui uma tabela hash de 4 entradas, como mostrado aqui, e 10 buffers, todos eles inicialmente encadeados na freelist, pois todos eles estão livres nesse momento. Vamos imaginar agora que uma requisição de leitura no bloco 17 chega para a buffer cache. Nesse caso, fazemos a operação 17 módulo 4 para encontrar em qual entrada da tabela hash poderia conter os dados do bloco 17. Nesse caso, o resultado é 1 e vemos que não existe nenhum buffer contendo dados do bloco 17 nessa entrada. Nesse caso, um buffer precisa ser reutilizado e ele é retirado da freelist. Quando isso acontece, o buffer que se encontra na cabeça da freelist, que é na prática o buffer menos recentemente utilizado, é escolhido. Os dados então são trazidos do disco e são escritos no buffer da buffer cache, que agora conterá os dados do bloco 17. Feita essa operação, esse buffer é encadeado na entrada correspondente da tabela hash. Nesse caso, o processo é avisado e então vai realizar a operação de leitura, utilizando esse buffer. E enquanto essa leitura é realizada, esse buffer fica em uso, ou seja, fica fora da freelist, como mostrado aqui. Vamos imaginar agora que uma segunda leitura é requisitada, para o bloco 98. Mais uma vez, decidimos em qual entrada ele vai se encontrar na buffer cache, que nesse caso é a entrada 2. Como não temos nenhum buffer nessa entrada, novamente, o primeiro buffer da freelist, aquele menos recentemente utilizado, é escolhido para ser reutilizado. Os dados do bloco 98 são trazidos, então, do disco para esse buffer, e esse buffer é colocado na tabela hash. Nesse nosso caso, estamos imaginando que ainda os buffers contendo o bloco 17 e 98 estão sendo utilizados pelos processos que os requisitaram. Por isso, eles estão fora da freelist. Se outras 8 requisições de leitura forem realizadas para diferentes blocos, teremos todos os buffers da buffer cache sendo utilizados em um determinado momento. Nesse caso, a freelist estaria vazia. Lembrando que, em algum momento, esses buffers vão ser liberados pelos processos que estão utilizando. Quando isso acontecer, esses buffers que forem liberados voltarão a ser encadeados na freelist, como veremos na sequência. Vamos supor, então, que o bloco 3 foi liberado. O processo que requisitou esse bloco fez a leitura dos dados dele e então liberou esse bloco. Quando isso acontece, esse buffer é encadeado na freelist. Como existe apenas um buffer na freelist, ele será o menos recentemente usado e o mais recentemente usado ao mesmo tempo. Vamos imaginar agora que o bloco 5 foi liberado. Então, ele é encadeado na freelist. Nesse momento, temos o buffer contendo os dados do bloco 3 na cabeça da freelist, que é o menos recentemente utilizado, e um buffer contendo os dados do bloco 5 no final da freelist, que é o mais recentemente utilizado. Vamos imaginar agora que os blocos 64 e 25 foram liberados nessa sequência, e então eles também serão encadeados na freelist. Nesse estado final, o buffer contendo os dados do bloco 25 é o mais recentemente utilizado, enquanto que o buffer contendo os dados do bloco 3 é o menos recentemente utilizado. Vamos imaginar agora que uma requisição de leitura chega novamente para o bloco 3. Ao fazermos a operação de 3 mod 4, vamos detectar que esse buffer, se ele existisse na buffer cache, estaria na entrada 3. Ao percorrer a lista de colisões, detectamos que realmente existe um buffer contendo os dados do bloco 3. Logo, esse buffer é devolvido para o processo que está requisitando essa operação. Enquanto o buffer estiver em uso, ele sai da freelist, e então, nesse caso, o menos recentemente utilizado será o buffer 5. Uma vez que o buffer que continha os dados do bloco 3 foi liberado pelo processo, ele volta para a freelist. Como ele acabou de voltar, ele é o buffer mais recentemente utilizado. Vamos avaliar agora o que acontece quando um novo bloco é requisitado, esse bloco não se encontra na buffer cache e todos os buffers já contêm dados de algum bloco. Nesse nosso exemplo, vamos considerar que foi feita uma leitura para o bloco 6. Mais uma vez, fazendo 6 mod 4, detectamos que ele deveria estar na entrada 2. Olhando a lista de colisões da entrada 2 da tabela hash, verificamos que não existe um buffer contendo os dados do bloco 6. Nesse caso, precisamos substituir o buffer menos recentemente utilizado, que nesse exemplo é o buffer que contém os dados do bloco 5. Nesse caso, duas operações acontecem. Primeiramente, os dados do bloco 6 são trazidos do disco para a memória e escritos nesse buffer. E então, esse buffer é encadeado à entrada em que ele deveria se encontrar
pois agora ele conterá os dados do bloco 6, como mostrado aqui. Note, portanto, que nesse caso ele saiu da entrada 1 e foi inserido na entrada 2. Até então, vimos a dinâmica da buffer cache quando operações de leitura são requisitadas. Vamos considerar agora uma operação de escrita, sendo requisitada novamente no bloco 3. Mais uma vez, fazemos a operação 3 mod 4 e detectamos que, se existir um buffer contendo os dados do bloco 3, ele estaria na entrada 3 da tabela hash. Nesse nosso exemplo, existe um buffer que contém os dados desse bloco. Portanto, esse buffer vai ser travado pelo processo que está utilizando nesse momento e a freelist será atualizada. Uma vez que esse buffer deixou de ser utilizado, ele se torna destravado e volta para a freelist. Porém, ao voltar para a freelist, ele volta com uma marcação especial, chamada de delayed write, ou escrita tardia. Isso significa que houve uma mudança no conteúdo desse bloco em memória, ou seja, essa mudança aconteceu no buffer. O bloco 3 no disco ainda contém os dados antigos, antes dessa alteração ter sido feita. Vamos considerar agora que outras operações de leitura e de liberação de buffers aconteceram, na seguinte ordem. Primeiro, o buffer contendo os dados do bloco 97 foi liberado. Depois, foi feita uma requisição de leitura e liberação do buffer contendo os dados do bloco 64. E, por fim, uma operação de leitura e liberação do buffer contendo os dados do bloco 25. Nesse caso, encontraríamos a buffer cache nessa seguinte situação que vemos aqui após essas operações. Vamos ver agora o que acontece quando requisitamos a leitura de um outro bloco que não se encontra na buffer cache. Nesse exemplo, o bloco 11. Quando a requisição é feita, vamos verificar na entrada 3 se existe um buffer contendo os dados do bloco 11 na lista de colisões. Nesse caso, verificamos que não existe e, portanto, faremos a mesma operação que já fizemos anteriormente. Vamos escolher o buffer que se encontra na cabeça da freelist para reutilizar. Nesse nosso exemplo, esse buffer contém os dados do bloco 3, que nesse caso é um buffer que contém dados alterados, marcados como delayed write, escrita tardia. Nesse caso, não podemos simplesmente sobrescrever os dados desse buffer, pois os dados que estão no disco estão ainda com valores antigos, antes mesmo da operação de escrita que foi realizada somente em memória. Por isso, nesse caso especial, primeiramente uma operação de escrita assíncrona é escalonada para que o conteúdo desse buffer possa ser atualizado no disco. Então, esse buffer é travado, marcado como velho, e o próximo buffer na freelist é avaliado para identificar se podemos substituí-lo imediatamente. Nesse caso, verificamos que existe um buffer contendo dados do bloco 97 e não está marcado como delayed write, escrita tardia. Portanto, faremos o que já fizemos anteriormente. Substituiremos o conteúdo desse buffer pelo conteúdo do bloco 11, trazendo os dados do disco para a memória, e então moveremos esse buffer para a posição correta dentro da tabela hash, que é na entrada 3. Note que ainda o buffer contendo os dados do bloco 3 permanece fora da freelist, pois a requisição de escrita assíncrona ainda não terminou nesse nosso exemplo. Quando a operação de escrita assíncrona for finalizada, esse buffer volta para a freelist. Porém, ao invés dele voltar para a posição MRU, ou seja, como sendo o buffer mais recentemente utilizado, ele volta para a posição LRU, menos recentemente utilizado. A explicação para isso é simples. Nesse caso, não houve de fato uma requisição de leitura ou escrita para esse buffer. Ele simplesmente foi retirado da freelist para que uma escrita pudesse ser feita no disco. Devido a isso, ele não foi efetivamente acessado por um processo e não deveria então ser considerado o buffer mais recentemente utilizado. É somente nesse caso especial em que o buffer é inserido na cabeça da freelist. Para se fazer operações de leitura e escrita na buffer cache, é necessário invocar funções que são implementadas por ela. Vamos ver agora o pseudocódigo das principais funções implementadas pela buffer cache. A primeira que vamos ver é a blockRead, bread, que retorna um buffer contendo os dados de um bloco que foi requisitado para a buffer cache. O primeiro passo a ser feito pela blockRead é pegar um buffer da buffer cache, e para isso ele utilizará uma função chamada de getBlock, que vamos ver na sequência. Se esse buffer possui os dados do bloco que foi requisitado e está válido, o próprio buffer é retornado. Esse é o melhor caso, pois é o caso de uma requisição que foi feita para a buffer cache e existia um buffer que continha os dados do bloco que foi requisitado. Caso negativo, o que é feito é iniciada uma operação de leitura dos dados do disco para esse buffer que foi
retirado da buffer cache, e o processo é colocado para dormir, à espera de um evento que essa operação de leitura termine. Quando essa operação de leitura terminar, esse processo é acordado e então é retornado para ele um buffer contendo os dados do bloco que ele requisitou. Vamos ver agora o pseudocódigo da função getBlock, que retorna um buffer da buffer cache. Quando um processo invoca a função getBlock, ele fica em while até que um buffer seja encontrado. Primeiramente, o número de bloco que foi requisitado é procurado na buffer cache. Se existe um buffer contendo os dados desse bloco e esse buffer está travado, então o processo é colocado em espera até que esse buffer se torne livre. Isso vai acontecer quando existe um outro processo no sistema em que naquele momento está utilizando aquele buffer, ou seja, está realizando alguma leitura ou escrita no mesmo bloco que está sendo requisitado agora. Quando aquele processo que estava utilizando o buffer liberá-lo, esse processo que estava aguardando, ele é acordado, e então executa um contínuo, voltando para o while e testando novamente a condição. Nesse caso, esse if não dará verdadeiro, e então o buffer será travado para esse processo, será removido da freelist, como vimos nos exemplos anteriores, e o buffer será retornado ao processo. Vamos ver agora o que acontece se não existe um buffer contendo os dados do bloco que foi requisitado. Iremos, nesse caso, para o else. A primeira coisa que é testada é se existe um buffer livre na freelist para ser reutilizado. Em caso negativo, o processo é colocado em espera, até que exista pelo menos um buffer livre na freelist. Quando isso acontecer, o processo é acordado e ele volta para o while. Se já existir um buffer livre na freelist, esse buffer então é travado. Ele vai remover o buffer da freelist e verificar se esse buffer for marcado como delayed write. Como vimos anteriormente, quando um buffer a ser reutilizado é marcado como delayed write, é necessário a operação de escrita assíncrona para trazer os dados que estão na memória para o disco, e então continuamos a busca de um outro buffer livre enquanto essa operação de escrita assíncrona acontece. Encontrando um buffer livre na freelist, esse buffer é removido da hash queue onde ele se encontrava. Ele é marcado como não válido, pois nesse momento ele ainda contém dados de um outro bloco, não do bloco que foi requisitado, e então inserido na nova hash queue. Essa remoção de uma hash queue e inserção em uma outra hash queue só vai ser necessária se o resto da divisão do número do bloco antigo e do novo for diferente, ou seja, haverá necessidade de modificar a entrada em que esse buffer se encontra dentro da tabela hash. Por fim, o buffer é retornado. Vamos ver agora o pseudocódigo da função blockRelease, que libera um buffer da buffer cache. A função blockRelease é invocada pelo processo quando ele não está mais fazendo a operação de leitura ou de escrita que havia requisitado a buffer cache. Nesse caso, todos os processos que estavam esperando qualquer buffer ficar livre são acordados, assim como todos os processos que estavam esperando que este buffer estivesse livre para poder ser utilizado. Para liberar este buffer, precisaremos inseri-lo de volta na freelist. No caso padrão, ele será inserido no final da freelist, pois será o buffer mais recentemente utilizado. Porém, vimos um caso especial, que é quando um buffer precisa ser reutilizado e ele estava marcado como delayed write. Nesse caso, uma escrita assíncrona dos dados desse buffer é feita no disco. Quando essa operação de escrita assíncrona termina, esse buffer é marcado como velho. Nesse caso especial, se o buffer for válido e tiver marcado como velho, ele será inserido na cabeça da freelist, ou seja, na posição de menos recentemente utilizado. Por fim, o buffer é liberado, destravando para que outro processo possa acessá-lo. Por fim, vamos ver agora a última função da buffer cache, que é a blockWrite, que serve para escrever os dados do buffer em um bloco do disco. Quando bwrite é invocada, uma escrita no disco é iniciada. Essa escrita no disco pode ser de forma assíncrona ou síncrona. No caso padrão, se a escrita for síncrona, o processo é colocado em espera até que essa operação termine. Quando essa operação de escrita terminar, o buffer é liberado, através do uso da função blockRelease. Porém, se a escrita for feita de maneira assíncrona, o processo não é colocado em espera. Mas nesse caso, precisamos verificar se essa operação de escrita assíncrona se deve ao fato desse buffer estar marcado como delayed write, ou escrita tardia, que é aquele caso especial que vimos anteriormente. Quando isso acontecer, esse buffer é marcado como velho, como já dito anteriormente, e ele é inserido
na cabeça da freelist quando essa operação de escrita assíncrona terminar. Isso vai ser feito pelo próprio tratador de interrupção quando uma interrupção de disco for levantada ao final da operação de escrita. Vamos ver agora a segunda otimização abordada neste vídeo, que é a leitura antecipada de blocos. A segunda técnica que é utilizada para melhorar ainda mais o desempenho desses sistemas de arquivos é a técnica de trazer blocos do disco para a buffer cache de maneira assíncrona e de forma antecipada, mesmo antes desses blocos serem requisitados pelos processos. O objetivo disso é aumentar a taxa de hits na buffer cache, ou seja, mesmo antes do processo requisitar, esse bloco é trazido de forma que, quando ele for requisitado, ele já se encontrará na buffer cache. A leitura antecipada é principalmente útil quando o padrão de acesso aos blocos é sequencial, ou seja, um processo está lendo um bloco K, depois lê um bloco K mais 1, depois lê um bloco K mais 2 e assim sucessivamente. Nesse caso, a leitura antecipada faz com que, quando um processo requisita uma leitura de um bloco K à buffer cache, uma nova requisição assíncrona é feita para o bloco K mais 1. A função responsável na buffer cache para fazer a leitura antecipada de blocos é denominada ABRead, Asynchronous Block Read. O pseudocódigo da função ABRead é mostrada aqui. Inicialmente, é verificado se o primeiro bloco não está na buffer cache. Se isso acontecer, é feita então uma requisição para um buffer da buffer cache através da função getBlock. E é iniciada uma operação de leitura do disco para esse buffer, chamado aqui de B1. Então, o segundo bloco, que vai ser trazido antecipadamente, é verificado se ele se encontra na buffer cache. Se ele não se encontrar, um novo buffer é requisitado para a buffer cache através da função getBlock, nesse caso um buffer B2, e é iniciada uma operação de leitura assíncrona do disco para esse buffer B2. Por fim, o processo é colocado em espera, até que esse buffer B1 contenha os dados do bloco que foi requisitado inicialmente. Quando isso acontecer, esse buffer é retornado ao processo. Note que nesse caso, quando esse buffer for retornado ao processo, é bem provável que a operação de leitura assíncrona do próximo bloco já tenha sido terminada. Nesse caso, quando o processo requisitar esse próximo bloco, ele já se encontrará na buffer cache. E a mesma coisa acontecerá para trazer o próximo bloco na sequência. O problema da leitura antecipada de blocos é que não necessariamente ela vai melhorar o desempenho do sistema. Isso só vai acontecer se o acesso aos blocos for feito de maneira sequencial pelos processos. Uma solução, então, é monitorar o padrão de acesso aos blocos. Se o processo mantém um padrão de acesso que é próximo do sequencial, então a leitura antecipada trará benefício e precisa estar habilitada no sistema. Caso contrário, se o processo estiver fazendo acessos aleatórios dentro do disco e não for possível determinar uma ordem lógica de acessos aos blocos, essa funcionalidade deve ser desabilitada, evitando-se assim a poluição da buffer cache, ou seja, trazer blocos que não serão utilizados. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.